Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres do Trono. E hoje nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico e bem problemático, que é o endividamento. Para me ajudar nessa bancada, a trazer esse assunto que é bem delicado, mas ao mesmo tempo, o nosso objetivo aqui é trazer informações para que você saia desse ciclo de endividamento e comece a organizar as suas finanças. Eu trouxe a Bruna, eu vou ler aqui, gente, vocês sabem que a Tata tem um probleminha aqui, né? A Bruna é consultora financeira e advogada familiarista. É isso, Bru? Para falar sobre esse assunto. Então, gente, além de fazer consultorias financeiras, a Bruna é advogada especialista em famílias. Tinha pessoa melhor para trazer aqui para essa bancada hoje? Boa tarde, Bru, tudo bem? Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer o convite e dizer que estou muito honrada em fazer parte desse podcast para a gente falar sobre esse tema tão importante, tão necessário, né? Que faz tanta diferença na vida das pessoas. Faz mesmo, e a gente tem um cenário bem crítico hoje no Brasil em relação ao endividamento, mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero deixar um recado. A Flavinha Salim esteve nessa bancada na semana passada e provavelmente ela falou sobre o evento dela. Então, no sábado, dia 26/11, nós temos acontecendo aí o evento Movimento Inspira Mulheres, idealizado pela Flávia Salim. Esse evento ele vai acontecer em Osasco, tá? E o que é o Movimento Inspira Mulheres? A Flávia idealizou esse movimento para que mulheres inspirassem de fato mulheres. Então ela sempre traz nos seus eventos mulheres que tiveram algum tipo de transformação e que ajudam outras mulheres a passarem por essa transformação também, a descobrirem quem elas são, serem as melhores mulheres possíveis, porque eu sei que muitas vezes a gente está em algumas situações que a gente acha que aquilo só acontece com a gente ou que é uma situação que não tem saída, e muito pelo contrário. Muitas vezes a gente chega ao fundo do poço para entender quem verdadeiramente nós somos. Então, no dia 26 de novembro, a Flavinha vai fazer esse evento, será no dia 26 em Osasco, a partir das 17 horas, e eu estarei lá palestrando também sobre um tema que foi bem polêmico aqui no podcast, Bru, que é infidelidade financeira. Então, a Flavinha pediu para eu levar essa palestra para esse evento, então eu vou levar essa palestra. Daqui a pouco a Darlene vai colocar aí para vocês o link para que vocês comprem o ingresso, mas eu espero que vocês estejam lá, porque não sou só eu que vai palestrar, tem um time de palestrantes e cada palestrante vai falar de um tema da sua vida. Então é super bacana porque talvez o tema financeiro não se encaixe para você, mas existe um outro tema que possa fazer sentido, e a partir de uma palestra, da história de uma mulher, você pode se inspirar a sair dessa situação que você está hoje. Então é muito legal esse movimento. E bora lá para o nosso assunto de hoje, que eu trouxe a Bru para falar aqui, sobre o cenário de endividamento no Brasil. Hoje a gente tem aí aproximadamente 80% das famílias brasileiras endividadas. A gente já tinha batido recorde com 74% lá no começo do ano. Essa última pesquisa que eu peguei, ela é de setembro. Então eu creio que dependendo da situação, né, Bru, principalmente aí depois das eleições, e aqui eu não estou dizendo se é um ou se é outro candidato, mas a gente sabe que os resultados das eleições mexeram aí antes, né, de acontecer de fato, que é só lá no dia 1º de janeiro, mas já aconteceram algumas movimentações no mercado, né, e eu creio que esse número já tem aumentado um pouquinho mais, mas até setembro nós tínhamos 80% das famílias brasileiras endividadas. Quer dizer que são mais de 8 milhões de pessoas em endividamento. E é interessante falar sobre esse tema porque tem pessoas, existe uma grande diferença entre endividamento e inadimplência, né? Tem pessoas que estão endividadas e trabalham literalmente para pagar contas. E às vezes quando você conversa com essas pessoas, elas falam assim: mas as minhas dívidas estão pagas. Né? Acho que você deve pegar isso. Eu tenho parcelamentos, mas as minhas dívidas estão pagas. Muitas vezes tem pessoas sim que conseguem manter as contas em dia, mas essa mulher ela realmente só trabalha para pagar contas. E quando você começa a conversar com ela, você entende que ela não tem um momento de lazer. Ela muitas vezes as compras de casa são contadas, não é verdade? Mas ela se vangloria porque pelo menos ela está pagando as dívidas. E, por um outro lado, nós temos outras mulheres que, de fato, já perderam a capacidade de pagamento. E aí já não conseguem mais pagar, tem que escolher contas para pagar e acabam ficando na situação mesmo de inadimplência com o nome sujo. O que eu quero dizer é, esse podcast ele vai servir tanto para mulheres que estão pagando as suas contas em dias, mas estão com muito endividamento, e para as mulheres também que já perderam a capacidade de pagamento. E aí, Bru,
Eu quero perguntar para você, vamos para a primeira pergunta, que é como a gente começa a se organizar para sair desse endividamento? Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente ter em mente é por que se organizar para sair do endividamento. As dívidas, elas afetam muito mais do que a sua vida financeira propriamente dita, né? A conta negativa no banco. Isso é uma das consequências. Quais são as outras? Afeta seus relacionamentos, sua autoestima, saúde mental, a relação, né, com seu marido, com seus filhos, a sua vida profissional, a sua produtividade no trabalho. Existem estudos, pesquisas, mas a gente nem precisa ir tão longe. A gente pode perguntar para pessoas que estão ou que já estiveram endividadas como elas se sentiram e como isso impactou as diversas áreas da sua vida. E isso impactou muito, eu tenho certeza, porque eu já estive nessa situação e como estávamos comentando no começo, eu adorei a frase da Vanessa que foi eu entrei nas finanças pela dor, não pelo amor. Eu também. Foi pela necessidade de mudar a minha realidade financeira. Então eu sei do que eu tô falando. E quem já viveu essa situação de endividamento, ou quem está vivendo, sabe. Você fica frustrado, angustiado, nervoso, estressado. Pode desencadear, né, até depressão. Pode contribuir para o desencadeamento de diversas doenças, né, psíquicas. E o inverso também acontece. Problemas mentais podem, né, problemas de saúde mental podem afetar a nossa vida financeira, porque a nossa capacidade de tomada de decisões fica prejudicada. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. E quando a gente não consegue tomar boas decisões financeiras, a gente pode acabar caindo nesse ciclo do endividamento, que afeta, né? Então, nossos relacionamentos, como que eles são afetados? Você fica, às vezes, sem tempo para dedicar à sua família, e aí você se cobra de um lado, mas você está trabalhando, né, naquele ciclo infinito de trabalhar para pagar as contas, não sobra dinheiro no final do mês, não tem tempo para curtir a família. Irritada, você pode acabar brigando, ficando impaciente, e tudo isso afeta as suas relações em casa, a sua produtividade no trabalho, e aí você não sente que está dando o seu melhor. Então, a primeira questão que eu gosto de dizer é por quê? Para ter paz, sabe? Para dormir em paz, para dormir com a cabecinha no travesseiro, sabendo, sabe? Que o dinheiro não é um problema na sua vida, não é uma questão, e aí você pode dedicar a sua energia às outras questões. Então, o primeiro ponto para mim é entender por que se preocupar com isso, né? Por que cuidar melhor das suas finanças? Por que se organizar para sair das dívidas? Entenda o seu porquê. Porque quando a gente tem um porquê forte, a gente se apega a ele, sabe? Eu tô fazendo isso por um motivo, não é fazer por fazer. E aí, o segundo ponto é como, né? Por onde começar? E para mim, o primeiro ponto é sempre a clareza. É entender onde é que você está hoje. Qual que é o seu cenário atual? Quanto entra, quanto sai, né? Despesas, receitas, para onde vai o seu dinheiro? Quantas dívidas você tem? Quais são essas dívidas? É classificar qual é o valor inicial, qual que é o valor atual, se você quiser e puder pagar hoje. Como é que está essa questão de negociação? Você pode ou não deixar de pagá-la? Qual que é a sua situação? Porque para a gente traçar uma estratégia para fazer qualquer coisa na nossa vida, seja no âmbito financeiro ou no âmbito pessoal, né? A gente quer traçar uma meta no trabalho, uma meta para ser mais saudável, para ler mais. A gente precisa entender quanto é que eu leio hoje, quanto que eu me exercito hoje para eu traçar uma meta, né? Que seja realista e compatível ali com a minha situação atual. Mesma coisa funciona para as finanças. É entender onde é que você está hoje. A partir dessa compreensão do seu contexto atual, entendendo onde você quer chegar, né? Que o primeiro passo é reequilibrar o seu orçamento para depois sair das dívidas, aí sim fica mais tangível, né? Traçar uma estratégia de acordo sempre com a sua realidade, com o seu cenário. Por isso que eu falo muito que orçamento é individual, cada pessoa tem a sua própria vida financeira. Tem uma receita, né? Exatamente. A gente trabalha com princípios, com orientações gerais, mas só entendendo a sua realidade, o seu contexto, é que você vai conseguir traçar uma estratégia para você. Porque cada dívida é uma dívida, cada pessoa tem um salário, cada pessoa tem prioridades diferentes. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem. Tem gente que sustenta a casa sozinha, tem gente que tem um marido para ajudar, ou uma esposa, ou um outro núcleo familiar. Então, tudo depende do seu contexto. Mas para mim o primeiro passo é clareza. É entender onde você está hoje e onde você quer chegar. A partir disso, né, a partir das informações, a gente consegue ir para o próximo passo. É muito importante isso que você falou, Bru, da questão de um problema financeiro, ele não afeta só as finanças, né? Ele acaba afetando toda a sua vida.
ao seu redor, porque você, querendo ou não, você se torna uma outra pessoa. Porque você está numa situação em que você está endividada, talvez você tenha filhos, talvez não, bem colocado pela Bru aqui, que é a questão de não ter uma receita. Às vezes as pessoas chegam e falam, como eu faço para resolver isso? Mas a gente não tem como ajudar uma pessoa a resolver a situação se a gente não conhecer a realidade dela. Porque muitas vezes o que funcionou para mim sair das dívidas não vai funcionar para vocês. Por exemplo, hoje eu falo, eu saí das dívidas de uma maneira não muito legal. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria me livrado das minhas dívidas em um tempo muito menor e teria gastado muito menos dinheiro com juros. Mas naquela época não tinha esse tipo de informação. Só que eu demorei 10 meses para sair do endividamento, né? Que foi de fevereiro, exatamente em dezembro eu paguei minha última dívida. Mas com os conhecimentos que eu tenho hoje, por exemplo, eu poderia ter quitado com juros menores. E com juros menores, com certeza, eu teria conseguido quitar em um tempo menor. Só que essa era a minha realidade daquele momento. E outra coisa que você colocou é a clareza de onde você está. Porque às vezes a gente pega pessoas, mulheres que querem mudar de vida, mas ela não olha nem sequer aonde ela está. Porque essa reflexão, ela é importante. Exatamente para que... Porque assim, gente, no caminho entre a jornada do endividamento, até que você não tenha mais dívidas, esteja livre, esteja no, né, alcance a sua paz, não vai ser um caminho linear ou um caminho sempre, nossa, eu vou ligar no banco, eu vou conseguir renegociar. Não vai ser assim. Vai ter momentos de altos e baixos, você vai receber nãos, você vai receber recusas das suas propostas, e isso é comum e é normal. Se você não olha para onde você estava, o que vai acontecer? Você vai voltar e você não vai conseguir sair. Por quê? Porque você não aprendeu o novo. Então, se você não olhar para o que você está passando hoje, para quem é a Vanessa hoje, para quem é a Bruna hoje, para quem é a Maria, a Joana, todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, você não vai conseguir dar o próximo passo enquanto você não tiver esse olhar. A gente estava até falando antes de começar o podcast, que é a questão da mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, a maneira como você encara as suas finanças, a maneira como você encara a vida, isso não vai te dar resultado. E isso é super importante. Exatamente. E é muito importante, assim, ter em mente que dívidas são consequência de um problema. Elas não são a causa. Sim. Enquanto você não entende a causa, é a mesma coisa com uma doença, né? Você pode tomar um medicamento para aliviar os sintomas, mas você não vai curá-la até você compreender qual é e tomar a medicação, fazer os procedimentos necessários. É a mesma coisa com as finanças. Você pode pagar dívidas atrás de dívidas. Se você não entender o que te fez chegar até aqui, você vai continuar se endividando. Por quê? O seu comportamento vai continuar sendo o mesmo, logo, as consequências desse comportamento continuarão sendo as mesmas também. Então, entender o que te fez chegar até aqui e aquilo, né, da reflexão, do falar consigo mesma, do olhar para dentro, o que está acontecendo? Pode ser uma insatisfação no trabalho e aí você desconta nas compras. Pode ser uma insatisfação com o seu relacionamento, com a sua vida, com a sua aparência. Pode ser uma insatisfação com qualquer coisa que está desencadeando esse comportamento. Sim. E aí o quê? Quando a gente toma consciência desse problema, aí sim a gente pode começar a pensar em formas de resolvê-lo. E aquilo a gente vigia, né? A gente passa a vigiar o nosso comportamento para agir de maneiras diferentes e assim colher resultados diferentes. É verdade. E uma outra coisa, eu gravei um vídeo hoje para o YouTube, eu vou subir mais tarde, não subi ainda, falando exatamente desse papel de vítima. Enquanto você estivesse fazendo de vítima, você não vai conseguir sair dessa situação, né? A gente sabe que, é o que a Bruna falou, a dívida ela é uma consequência de um comportamento errado, um hábito errado, de escolhas erradas em relação ao que você fez ao seu dinheiro, ou até mesmo você tem um problema emocional e acabou aí descontando, né, fazendo dívidas e tudo mais. Só que eu, pelo menos, enquanto eu me fiz de vítima da sociedade, do mundo, ai, nossa, eu gasto por conta disso, aí eu compro por conta disso. Gente, foram 10 anos nessa vida, sabe? De me fazer de vítima e achar que eu tinha resposta, eu tinha desculpas para aquelas ações erradas. E quando eu resolvi me posicionar, que foi no nascimento do meu filho, Bru, o Lucas nasceu no dia 16 de fevereiro. Quando ele nasceu, tal, aí, né, na maternidade em que eu fiquei, ele já ficava comigo no quarto, não tinha aquele tempo de esperar a anestesia passar e tal, ele já ficava comigo. Eu olhava para aquela criança, o Lucas é meu segundo filho, eu falo assim, Senhor, se eu continuar desse jeito, eu não vou conseguir criar esse menino.
e como eu acho que uma criança tem que ser criada. E eu falo assim, meu Deus, eu preciso mudar. Ali na maternidade, eu já me posicionei diferente em relação a isso, sabe? Eu falo assim, cara, tomei ações erradas, mas assim, daqui pra frente eu não posso mais ficar usando as mesmas desculpas. Não cola mais. Não tá fazendo mais sentido nem pra mim, quem dirá para as outras pessoas. Porque muitas vezes, e vocês sabem disso, as pessoas de fora percebem o nosso problema muito mais do que nós mesmos. E eu olhava e falava assim, gente, isso não vai colar mais. E, gente, pra vocês terem ideia, o meu marido não sabia, tá, do meu endividamento. Quando ele casou comigo, veio um pacote, mas eu não contei essa parte do pacote pra ele. Porque, eu até falei no outro episódio, eu pagava as contas que eu tinha que pagar de casa. Então, pra ele, as contas de casa não estavam pagas, ele não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Só que com o segundo filho, eu não ia conseguir manter esse disfarce. Eu fui infiel financeiramente falando. Então, acho que o seu posicionamento também de sair do papel de vítima e se tornar uma mulher que se posiciona resolvedora dos problemas, eu acho que muda totalmente. Sim, e é claro que a gente aqui faz os recortes devidos sociais, né? A gente sabe que existem pessoas que sustentam uma família com salário mínimo. A gente não tá falando para essas pessoas, né? Porque essas pessoas estão preocupadas em sobreviver. Exato. A gente tá falando aqui de quem escolhe o que vai fazer com o dinheiro e não faz as melhores escolhas de acordo com os próprios objetivos de vida, né? Porque tem aquele sonho de viajar, de dar a melhor vida para os filhos, de ter a casa própria, mas tá gastando tudo ou mais do que ganha. Então a gente faz esses recortes que eu acho que é muito importante fazer essa ressalva, mas pegando um gancho no que você falou sobre a infidelidade financeira, eu vejo essa organização financeira, esse planejamento financeiro, esse se preparar para sair das dívidas como uma forma de implementar a transparência, o diálogo financeiro e o alinhamento de expectativas dentro de um relacionamento. Por quê? Porque muitas mulheres acabam escondendo. Por quê? Porque elas estão envergonhadas da própria situação. Consciente ou inconscientemente, elas sabem que o que elas estão fazendo não é a melhor escolha para a vida delas e para a vida familiar. Então, quando você assume o controle do seu dinheiro, quando você adquire a sua autonomia financeira, quando você equilibra a sua vida financeira, fica muito mais fácil falar sobre dinheiro com o seu parceiro ou parceira. Pessoal, antes de a gente continuar com o assunto, eu quero dizer para vocês que vocês podem mandar perguntas aqui no chat do YouTube, tá? Pra gente poder responder, até porque é o que nós estamos falando. Nós estamos tratando de um assunto de uma maneira geral, e cada caso, de fato, é um caso. Então, se você tem algum problema financeiro, se você está endividada e não sabe muito bem, precisa de uma luz, manda aqui pra gente, que a gente vai tirar suas dúvidas dentro do que a gente tiver de informação aqui, ou pelo menos te dar uma orientação de como procurar ajuda para resolver o seu problema, tá? Então, vocês podem mandar aqui, a gente tá aqui, ó, no chat, olhando para vocês, para poder trazer mais informações. Ô, Bruce, sabe o que eu não sei como você advoga, né? Apesar de falar de famílias, leiga mesmo, tá? Mas como que é essa questão? Você já chegou a cuidar de mulheres como advogada, não como consultora, que estavam endividadas a esse ponto? Como que é isso juridicamente, do lado jurídico? É muito difícil, porque primeiramente, né, eu e minha sócia, a gente gosta muito do nosso trabalho, né, nosso escritório é voltado para o direito de família e para o direito imobiliário e atendemos majoritariamente mulheres, só que o que a gente vê é uma situação de fragilidade da mulher absurda. Na maioria dos casos, elas saem lesadas de um divórcio ou de uma sucessão patrimonial. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de acesso, por falta de autonomia financeira. Não raras vezes, num divórcio, elas falam, mas o patrimônio era 2x e só consegue encontrar X. E quando a gente fala assim, só consegue encontrar, não tem... Aí as pessoas falam, não tem meios legais de procurar? Tem. Só que elas estão cansadas, elas só querem se ver livre daquela situação. Então, em muitos casos, elas acabam decidindo abrir mão do que elas sabem que elas têm direito pela paz. E não tem como a gente julgar, porque a gente não tá naquela situação, né? O que a gente faz é orientar, é direcionar, é estar ali como suporte, mas a gente só vai agir dentro dos limites do que as nossas clientes querem. Entendi. E o que a gente mais observa é isso. A falta de autonomia financeira e acesso. E aqui não estou falando de ter o dinheiro na sua conta. Não necessariamente. Quem vai cuidar do gerenciamento financeiro da casa vai ser uma decisão dos dois. Sim. A questão é
Acesso, o conhecimento e a autonomia em que sentido? É saber em qual banco, em qual conta, quanto dinheiro, o patrimônio está em nome de quem, o imóvel está em nome de quem, onde é que está o documento, onde é que está esse dinheiro, qual é a aplicação financeira, o que significa essa aplicação, e se eu quiser acessar, como é que eu faço? É neste sentido, porque, infelizmente, acontece, né? Pessoas se divorciam, a gente sabe que os índices de divórcio estão altíssimos, pessoas falecem. Então, a gente não tem como prever o futuro, mas a realidade que a gente enxerga é essa. As mulheres acabam delegando demais, não delegando, a melhor palavra é delargando, né? Abrindo mão mesmo desse controle e, no futuro, elas acabam saindo prejudicadas por conta dessa falta de conhecimento mesmo. Você pergunta, vamos falar sobre alimentos. Quanto que custa o aluguel da casa? Não sei. Era o marido que falava. Quanto é que custa a escola das crianças? E o mercado? Não sei, só passava, ele pagava. Então, é do básico até o avançado, digamos assim. Tá, em qual banco vocês têm conta? Onde é que tá a reserva de emergência de vocês? Não sei, era ele que tinha controle, mas ele falava que a gente tinha. Mas tinha quanto? De quanto estamos falando? Sabe? Então, é uma coisa que a gente observa muito, infelizmente acontece. E quando a gente tá falando de patrimônio, e aí, né, vale o esclarecimento, a gente partilha tudo. Dívidas e patrimônio. Só que a questão também entra no ponto do acesso à informação. Entendi. As dívidas, elas são muito mais fáceis de serem localizadas, né? Até porque o credor tá ali atrás, do que o patrimônio. Então, essa falta de acesso, essa falta de conhecimento acaba prejudicando muito as mulheres. E é isso que a gente vê na prática da advocacia de família. E por exemplo, nessa situação em que ela não sabe do patrimônio da família, vocês também não conseguem ir atrás de muita coisa por falta de informação também, é isso? Então, a gente consegue, mas não pelos nossos próprios meios. A gente consegue pedir para um juiz, aí o juiz manda um ofício para o banco, manda um ofício para várias instituições para tentar localizar. Só que tudo isso leva tempo. A gente sabe, né? O judiciário, infelizmente, está abarrotado, as ações demoram, vem aí Copa, final de ano tem recesso, então demora. Então, se ela tem a informação, é mais rápido. Exatamente. Se não tem, acaba tomando um rumo ali, estendendo esse processo. Exatamente. E pode tomar proporções inimagináveis, porque, por exemplo, a gente tem criptomoedas hoje em dia, que ainda não tem uma questão muito específica. Investimentos no exterior. Então, existem formas de você ocultar patrimônio. E aí, demora ainda mais para localizar. Nossa. Você pode ser sócio anônimo numa empresa. Então, assim, existem formas de você dificultar muito a localização de bens. Entendi. E tudo isso acaba prejudicando quem? A parte hipossuficiente, que é a mulher. Por quê? Porque o processo judicial, ele gasta tempo e dinheiro. Não só com honorários, mas às vezes tem outras diligências, tem custas, enfim. Tudo depende ali daquele processo. E se a mulher, ela tá numa situação de hipossuficiência, às vezes ela não trabalhava, então não tinha renda própria, como é que ela vai custear tudo isso? E aí ela acaba sendo pressionada. Então, existem muitas nuances aí. A gente sempre fala, né? A lei nos prevê muita coisa, nos dá muitas possibilidades. Mas entre poder e conseguir, existe uma linha muito grande. Então, olha, uma coisa muito bacana que você falou, Bru, e eu acho importante a gente alertar as mulheres, é em relação às mulheres que não trabalham fora, que trabalham em casa. Porque muitas vezes a gente se coloca no papel em que, nossa, eu não trabalho, quem trabalha é o meu marido. E aí é da onde vem o desinteresse em saber, porque você se sente invadindo a privacidade do marido e acaba sem informação. E eu acho que independente da mulher que trabalha em casa ou da mulher que trabalha fora, nós estamos falando de um relacionamento. E eu acho que esse relacionamento, ele precisa ser jogado limpo desde o começo. Né? E a Bru falou isso daqui, que é a questão da comunicação entre o casal. Por quê? Quando a gente fala de separação, de divórcio, tem lá os motivos, né? A falta de comunicação e tal. Nunca... Quando a gente olha as pesquisas, aparece lá problema financeiro, 4º, 5º, 8º lugar. Só que tudo começa não é pelo problema financeiro em si, mas é pela falta de comunicação do casal. Porque é muito fácil, né? Antes é tudo muito lindo, todo mundo, né? É aquele amor. E aí depois que casa, de repente, você conhece uma outra pessoa. E isso pode acontecer. Mas eu acho importante isso. Mulheres, independente de só o marido trabalhar e vocês estarem dentro de casa, vocês também estão cumprindo um trabalho, vocês estão cumprindo uma função. E você faz parte deste relacionamento. Então, se você optou por estar trabalhando em casa e o seu marido trabalhando fora, provendo a família, você também precisa ter as informações.
O que que está acontecendo? Até porque ninguém está falando que seu casamento vai acabar. Não é isso, mas você não tem que ser omissa ao ponto de não saber o que acontece dentro da sua casa, de não saber como que vai funcionar se um dia você precisar utilizar um dinheiro, porque fatalidades acontecem. A Bru falou até agora, por exemplo, a questão de falecimento. Isso pode vir a acontecer. E por falta de informação, você pode perder o direito de coisas que você tem direito. É isso, né, Bru? Exatamente. Por exemplo, seguro de vida, se você não sabe que tem, da onde que você vai começar a procurar as informações? É claro, a gente tem um banco para pesquisar, mas até isso dificulta. Se você tem ali acesso à apólice, olha como as coisas ficam mais simples. No momento mais delicado, as coisas podem ficar o mais simples possíveis. Sim. E eu gosto de trazer uma frase, né, que fala assim, quebra de expectativas. Todo casamento tem fim, gente. Seja pelo divórcio ou pela morte de um dos cônjuges, Sim. fato é que o casamento vai acabar. E as estatísticas apontam que a longevidade feminina é maior do que a masculina. E o que que isso significa? Na melhor das hipóteses, no melhor dos mundos, no melhor dos relacionamentos, o seu marido vai falecer primeiro que você. E aí, quando você tiver que assumir a organização financeira da casa, como é que vai ser? Se você já tem conhecimento desde o início, não se torna tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples? E, de novo, a transparência, o alinhamento de expectativas e o diálogo, ele pode ficar muito mais fácil quando você tem controle financeiro. Porque ainda que você esteja endividada, é como se você tivesse um plano. Fala, olha só, e eu sempre recomendo, antes de casar, fale sobre dinheiro para evitar frustrações, surpresas negativas. Porque, né, alinhar direcionamento, projetos de vida, o que que um quer, onde vai morar, vai ter casa própria, não vai ter, vai morar no Brasil, vai morar no exterior. Tudo isso impacta muito. Vai ter filhos, quantos. Então, converse sobre dinheiro antes de casar. Mas já casou? Não conversou? Conversa agora. Quanto antes, melhor, né? Antes, tarde do que mais tarde. E aí, quando você já tem um plano, você fala, tudo bem, olha, essa é a situação. E é fácil? Não. Vai ser rápido? Não. Não vai ser uma conversa, não vai sentar e vai resolver tudo agora. É assim, paciência, né? A gente constrói as coisas dentro de um relacionamento. Então precisa de paciência, investir tempo, energia. E o tempo e a energia que você vai investir deve ser proporcional ao amor. Então você vai ter que ali, ter paciência, conversar 1, 2 vezes. Esse aqui é meu plano. Olha só, eu tô nessa situação, mas isso que eu vou fazer pra sair dessa situação. E você não quer falar hoje, ou então deu uma informação hoje, amanhã eu converso sobre outras. E sempre nos bons momentos. Não nos momentos de raiva, nos momentos que vocês já estão brigando por outras coisas. Não, é quando tiver tudo certo, tudo bem. Por quê? Porque é pelo crescimento da família. Se vocês escolheram dividir a vida dessa forma, nesses termos, é preciso alinhar todos esses outros detalhes que não são meros detalhes, né? A gente não pode ignorar a importância do dinheiro na nossa vida. Dinheiro não é tudo, não é. Mas ele é uma parte, é uma peça fundamental da engrenagem da vida. Então, a gente precisa falar sobre ele para que ele não seja um problema, para que ele não seja algo a mais, uma preocupação a mais no nosso dia a dia. Super, super bem colocado. E, de fato, não é a primeira vez, gente. Eu acho que não é. E nós não somos criadas para falar de dinheiro, assim como falamos com as amigas das nossas unhas, do cabelo, como que foi o final de semana, né? Nós brasileiros não somos educados para isso. Então, não é um assunto fácil de introduzir, mas é totalmente necessário. Então, a gente já falou aqui de que você precisa ter clareza, certo? De onde você está, onde você quer chegar. É necessário voltar para esse fundo do poço para entender quem você é, onde você está e mudar a mentalidade. Depois a gente trouxe aqui essa questão de relacionamento, que é o ter a informação, ter o conhecimento. A gente precisa buscar este conhecimento, até para estar antenada em tudo que está acontecendo ali em tempo real nas nossas vidas. Porque, gente, eu imagino a Bru numa situação dessa, lá no tribunal, a mulher não sabe o que era a vida dela. Ela vivia ali como uma mera personagem, de fato. E as coisas, sabe, igual novelas, que as coisas estão acontecendo à sua volta, você não sabe o que está acontecendo. Então, como assim? Você tem coisas acontecendo na sua vida que você não sabe. De fato, uma personagem. Você está sendo ali uma peça, né? Então, ir em busca de conhecimento. Eu acho que antigamente, sim, a gente poderia falar assim, nossa, não tenho muita informação, porque realmente a gente não tinha. Mas hoje, a gente tem muita informação pela internet, gente. É claro que tem muita informação ali que não é válido, mas quando você começa a buscar conhecimento, você consegue começar a selecionar o que de fato são pessoas sérias que estão fazendo trabalho sério sobre qualquer assunto, não só sobre finança,
do que pessoas que de fato só estão ali pelo dinheiro. Mesmo as pessoas que estão ali pelo dinheiro, elas têm alguma informação no gratuito, inclusive, que pode mudar a sua vida. Isso não significa que você tem que ir lá e comprar alguma coisa, mas você tem conhecimento de mais fácil acesso do que a gente tinha alguns anos atrás. Aí, Bru, assim, você falou, você precisa saber quanto que você ganha, para onde vai, para onde não vai. Eu sei que tem ali cada família, né, cada história é uma história, cada realidade é uma realidade. Mas eu acho que existe alguns pontos ali dentro do orçamento dessa família que exigem atenção, que não podem faltar. E eu queria, no seu ponto de vista, o que, que você entende que quando a pessoa está construindo aquele orçamento, que ela está olhando de fato quanto é o custo de vida dela, o que, que não pode faltar dentro desse orçamento? Tá, então, custo de vida, né? Só para esclarecer, é tudo aquilo que é necessário para você passar o mês com qualidade de vida. E eu costumo dividir em despesas essenciais e não essenciais, assim, simples. O que são as despesas essenciais? Aquelas necessárias para a sua sobrevivência. Você não pode cortar, você até pode reduzir, mas não tem como cortar porque elas são essenciais. Quais são elas? Moradia, transporte, higiene, alimentação. E aí, dentro da saúde, eu incluo até terapia para as minhas clientes, porque eu acho importante esse fortalecimento pessoal. Então, tudo aquilo que é essencial para você passar o mês com qualidade de vida. Se você tem filhos, despesas com os filhos vão entrar também. Se você tem animal de estimação, despesas com os animais. Então, tá vendo? Ó, cada orçamento é um orçamento. Então, tem as despesas essenciais e as despesas não essenciais. O que elas são? Significa que elas são cortadas? Elas podem ser dispensadas? Não. Mas elas não são essenciais para você sobreviver, só que elas são essenciais para você viver com qualidade de vida. E aí entra tudo aquilo que te faz bem. É uma verba lá para você torrar, sabe? Para você gastar sem ter que dar satisfação do seu dinheiro para ninguém, inclusive para você. Entra o lazer. Amo essa parte, gente. Exato, entra o lazer, entra o salão de beleza, entra tudo aquilo que faz sentido pra você. E aí, de novo, é particular. Eu, por exemplo, né, meu melhor gasto, eu sempre falo que é comer e beber bem, usufruir de experiências, viajar. Mas tem outras pessoas que não gostam nem de sair de casa, mas gostam de gastar com velas aromáticas, com itens de decoração, porque deixa lá a casa maravilhosa, perfumada, cheirosinha. Não importa. São coisas, são itens, são gastos essenciais para você. E cada gasto é particular. E aqui eu acho fundamental fazer um disclaimer, né? Um esclarecimento. Nada é fútil, nada é supérfluo se é importante para você. As pessoas, elas têm uma mania de julgar os gastos alheios e isso não faz nem sentido, porque só a gente sabe onde nosso calo aperta, só a gente sabe do que a gente gosta. Eu adoro, gente, eu adoro comer e beber bem. Se eu pudesse, eu comia fora todo dia. Então, pra mim é algo válido, pra mim é algo que me dá prazer, é por mim. Tem outras pessoas que não veem graça nesse tipo de gasto. E tá tudo bem. Não significa que o meu está errado, ou que o seu, né? Ou que o comprar jogos de videogame, qualquer coisa que faça sentido pra você gastar com plantinhas pra sua casa, com objetos de decoração. Enfim, fala um gasto que você gosta, assim, algo que te preenche. Gente, ó, eu amo ir na livraria. Aí, ó. Eu não posso ver uma livraria, gente. Que eu entro e eu arrumo um livro pra eu comprar. Aí, tá vendo? Inclusive, eu tenho um clube do livro, olha só. Aí, ó. Para mulheres também. Então, assim, cada pessoa sabe qual é o que, né, o que te preenche, o que te faz feliz. E aí, dentro desses gastos não essenciais, você faz essa listagem. E o primeiro passo, né, para você conhecer o seu orçamento é listar mesmo. E não adianta falar que faz de cabeça, não adianta falar estimativas, você tem que listar, escrever e olhar para a fatura do cartão, olhar para o extrato da conta, entender mesmo para onde está indo o seu dinheiro. E você só tem essa certeza quando você escreve. Antes disso, é só especulação. E com base em especulação, a gente não faz planejamento. Por quê? Porque até o valor da sua reserva de emergência vai ser proporcional a esse custo de vida que você vai apurar. Só que se você não sabe qual é o seu custo de vida, tá vendo que até o cálculo da sua reserva de emergência vai ficar prejudicada? Então, o primeiro passo é entender qual é o seu custo de vida. E dentro disso, a partir do momento que você olha para o seu orçamento, você olha para os seus gastos, aí você consegue refletir se tá fazendo sentido ou não. Por quê? Porque às vezes tem gastos com transporte, mas você mesma percebe que você tá ali abusando do Uber. Não era pra pegar tanto Uber assim também, né? Eu tô deixando de pegar o metrô porque é de 4,50 em 4,50. Ah, não, 4,50 é quase 8. E aí quase 9. E no final virou 10. E de 10 em 10 virou 200. Enfim, tudo depende ali da sua realidade, do seu contexto. De novo, você vai precisar adequar o seu orçamento e os seus gastos
para aquela sua renda. Por quê? O primeiro passo, né, é gastar menos do que entra, gastar menos do que você ganha, gastar menos dinheiro do que você faz se você empreende. E para fazer caber, você vai precisar olhar para os seus números e refletir de novo sobre a sua perspectiva. Onde é que dá para ajustar? Porque a partir do momento que você entendeu que não tá legal daquela forma, precisa ser feito algo a respeito. E só você sabe onde que dá para mexer, mas você só vai saber como mexer a partir do momento que você tiver essa clareza. E quando a gente fala em ajuste de orçamento, a gente não tá falando necessariamente de cortar, de tirar nada, sabe? Não é 880, isso ou aquilo. Existem vários caminhos, né? Existem bifurcações no meio do caminho. O que você pode fazer? Ajustar no sentido de estabelecer limites. E eu falo que os limites, eles são tão libertadores. Por quê? Porque você sabe até onde você pode ir. Você sabe até onde você pode gastar. E aí, fazendo aquele acompanhamento semanal, você sabe que você está dentro ali dos limites que você estabeleceu. Consequentemente, você não vai extrapolar o seu orçamento. E não extrapolando o seu orçamento, o que vai te trazer? Paz. Ufa, eu segui o que eu planejei, eu estou um pouquinho mais perto daquilo que eu planejei, daquilo que eu quero alcançar. Então, quando você estabelece limites para cada uma das suas categorias de gastos, seja o supermercado, R$200 por semana, de novo, né, tudo depende do seu contexto, quantas pessoas tem na sua casa, sempre fazendo essa ressalva da sua situação, da sua realidade. Posso gastar R$50 com Uber, R$100 com Uber por semana, posso gastar 200 com lazer. Quando você tem esse acompanhamento e quando você tem esses limites e faz o acompanhamento, você fica dentro e você não sofre, você não fica angustiada com aquela preocupação. Ixi, gastei mais do que eu podia e agora como é que eu vou fazer no fim do mês? Sim, é verdade. E é interessante porque quando a gente fala, você descobrindo qual é o essencial, é o que a Bru falou. Existe o essencial, que é comer, né? Pagar contas básicas de água, luz. Mas existe o que não é essencial, mas que são coisas importantes para você. Quando você vai montar um orçamento, eu também concordo, Bru, e eu acho que precisa ter. Quando você faz isso, você consegue entender com clareza quanto que você precisa para sobreviver, sem cortar nada do que é importante para você. A partir daí vai sobrar algo. Tem que sobrar algo, gente. Não tem como você, para sobreviver, você gastar o que você ganha. Então, existe a questão da sua sobrevivência, do que é essencial e não essencial, mas é para sua sobrevivência. E existe o seu salário. E geralmente é o que acontece nos atendimentos, né, Bru? Quando a gente coloca na ponta do lápis, a pessoa, para sobrevivência do mês, ela gasta menos do que ganha. O problema é exatamente o que ela faz com essa sobra de maneira descontrolada. Mas como a gente está falando aqui também de uma pessoa endividada, esse exercício, quando você faz, você entende qual é o seu potencial de pagamento das dívidas. Porque só com esse valor em mãos, você consegue ir lá no banco ou para quem você está devendo e dizer o quanto você consegue pagar. Porque uma pessoa que está com muitas dívidas, mesmo que esteja pagando, ou, por exemplo, a pessoa que já perdeu a capacidade de pagamento, chega uma hora que ela não sabe mais qual é o custo de sobrevivência, se ela paga uma conta, se ela paga outra, o que ela vai fazer. Isso é muito ruim. Então, assim, se você não sabe o quanto que você precisa para sua sobrevivência, o quanto de fato sobra do seu salário, você não tem como tomar uma decisão com qualidade sobre o seu dinheiro. Se você não souber isso, gente, você está fadado a estar endividado daqui a algum tempo, se você ainda não está. Porque você não sabe qual que é o seu potencial de pagamento, seu potencial de investimento, quanto que você vai guardar para o seu futuro, quanto que você vai fazer de uma reserva de emergência. Então, você não sabe. Então, você só está ali gastando o seu dinheiro. Quando você está nessa situação de endividamento, é exatamente isso que você precisa saber. Quanto que sobra para você, quanto que você tem de poder de barganha com o seu credor. Um segundo ponto aqui é você entender qual é o valor original da sua dívida. Porque quando o banco te liga para cobrar, ele está te ligando com o valor, com os juros pelo atraso. E não aquele valor original de quando você contratou a sua dívida. Não sei, não lembro mais, estou devendo há muito tempo, eu não sei nem quanto mais era essa dívida. Gente, o banco tem todas as informações. Você vai ligar lá e você vai pedir o documento de evolução de dívida, que a gente chama de DED. O banco ele é obrigado a te fornecer esse documento. É um documento sobre o seu contrato. Então, se você tem o quanto de fato você tem de poder de barganha, que é essa sobra do seu orçamento, mais o valor original da sua dívida, você tem como chegar ao banco e dizer, olha, hoje eu pago X, só que eu não consigo fazer isso, porque isso está infringindo a minha sobrevivência. Mas eu consigo pagar desta maneira.
Meninas, vai ser aceito da primeira vez que você ligar lá no banco e falar? Não, não vai ser aceito. Porque, querendo ou não, cada um está defendendo o seu interesse, né? O banco defendendo o interesse dele, de que ele te emprestou um dinheiro, ou você usou o cartão de crédito e você não pagou. E, ao mesmo tempo, você tem um outro ponto que é, cara, você não está conseguindo nem cumprir com o que é para sua sobrevivência. Então, assim, alguém vai precisar ceder em algum momento. Mas não é uma negociação de perde e ganha. É uma negociação justa em cima do que você consegue pagar. Então, se você tiver, mulher, todas as informações, você consegue sair do papel de vítima, que a gente falou no começo, e se posicionar, porque o banco ele vai entender que ele não está falando com mais uma pessoa que entrou em endividamento e está desesperada. Ele vai entender que ele está falando com alguém que tem conhecimento do que está fazendo, do que está falando. E aí, a negociação, ela pode até demorar, mas ela vai demorar muito menos do que você ficar ligando no banco e falando que você está passando fome, que você não está conseguindo pagar as contas. Sabe aquela pessoa que liga para fazer barraco mesmo? Porque você tem conhecimento, você tem informação. Então, ninguém está pedindo para você dizer para o banco, eu quero pagar menos do que eu de fato devo. Mas é pagar o que você deve. Porque quando você vai entrando em atraso, é juros sobre juros ali. Quando você negocia com o banco, que você quebra a negociação, imagina, você está quebrando uma negociação que já tem juros em cima do juros. Gente, é uma bola de neve. Então, assim, é o que a gente falou no começo, que é o segundo passo, é ir atrás de conhecimento. Com conhecimento, gente, vocês não têm ideia de onde vocês chegam. É o que eu falei, se eu já tivesse o conhecimento que eu tenho em relação a dívidas, a organização, eu deveria ter demorado muito menos tempo para negociar. Eu demorei quase 1 ano para conseguir liquidar tudo, né? Mesmo assim, indo atrás de informação, porque eu só consegui negociar, eu só consegui pagar quando eu fui atrás de informação. Eu contratei um consultor financeiro. Pra você ter ideia, eu tinha uma dívida de R$30, porque eu já estava devendo tanto que eu não sabia mais o que eu estava devendo. Quando eu fui listar minhas dívidas, juro pra vocês, gente, na Pernambucanas, eu tinha uma dívida de R$30. Falaram assim, nossa, Vanessa, você não tinha R$30. A questão não é nem que eu não tinha, na verdade, eu não sabia mais o que eu estava devendo, entende? Então, essa dívida foi só mais uma que passou. E eu tive que ir com essa cara de pau lá na Pernambucanas pagar esses R$30 que eu tava devendo. E eu fui, gente. Essa lista que você falou, ela é importantíssima, ela é essencial. Porque depois que você tem essa clareza do seu orçamento, para onde você vai? Você entendeu lá seu orçamento, quanto você precisa para passar um mês com qualidade de vida, os ajustes que você pode fazer e seu potencial de sobra. Aí você vai olhar para onde? Para suas dívidas, que geralmente mais de uma. Sim. E aí você vai listar, como a Van falou, valor inicial, valor atual, se tem possibilidade ou não de negociação, o tipo de dívida, porque tudo isso influencia na hora que você vai montar a sua estratégia para quitação de dívidas, para sair das dívidas no menor tempo possível, gastando a menor quantidade de dinheiro. Por quê? Porque você precisa entender cada uma das dívidas que você tem, já que a natureza da dívida importa para uma estratégia de negociação, o tipo de dívida. Tem dívidas que você pode deixar para pagar depois, tem dívidas que não, tem dívidas que têm juros mais altos, tem dívidas que têm juros mais baixos, tem dívidas que são com pessoas, tem dívidas que são com instituições financeiras, tem dívidas que colocam em risco o seu patrimônio, outras não. Então, você precisa listar e categorizar as suas dívidas para que a partir disso, então você conhece o seu orçamento, você conhece a sua situação das dívidas. Aí sim você define a sua estratégia e você define a ordem de pagamento para que, de acordo com seu potencial de sobra e com o que você vislumbra de recebimentos futuros, se você é CLT, você vai lá vislumbrar o 13º, férias, se você empreende, você pode criar estratégias no seu negócio para faturar mais. E pensando nesse potencial de sobra, não só hoje, como futuro, você consegue ter uma previsibilidade em quanto tempo você vai sair dessas dívidas. E um pensamento muito importante para quem é CLT é proteger o salário. Porque não adianta você conhecer aqui o seu custo de vida se o seu salário está todo comprometido lá com um monte de desconto, desconto de fatura, desconto de cheque especial, caiu na conta, não sobra nada e vai embolando o cheque especial, não adianta. Então, o primeiro passo aí é proteger o seu salário, é entender tudo isso para quê? Você respirar, para você pensar com calma no que você vai fazer, quais serão os seus próximos passos. Por quê? Porque nesse contexto de pressão, de recebendo ligação de cobrança, do seu salário caindo na conta e sumindo, dos juros crescendo, do cheque especial crescendo, você não pensa direito. E quando você não pensa direito, você não toma boas decisões. Então, é entender, né? O que você pode fazer para apaziguar ali, para você respirar. Sabe aquilo de pegar um fôlego? Deixa eu respirar. E aí, a partir do momento que você respira, reflete, planeja
e aí entre a ação. Porque existem coisas que só a gente pode fazer pra gente mesmo. E assumir o controle do nosso dinheiro, organizar a nossa vida financeira, adquirir autonomia financeira é uma delas. Nós, como consultoras financeiras, podemos ensinar, ajudar, direcionar, prestar suporte. A gente pode fazer tudo isso. A gente não pode pegar ali, ó, a sua conta e agir por você. E é só você que tem condições de sair dessa situação. A partir do momento que você toma uma postura ativa e fala, tá, esse é meu problema, como é que eu vou resolver? Deixa eu sentar aqui e fazer esse passo a passo que as meninas explicaram. Ô, Bru, e fala um pouquinho mais essa questão de proteção de salário. E eu acho importante a gente deixar claro aqui, gente, que a proteção de salário, ninguém está dizendo para você deixar de pagar as suas dívidas, mas a ideia de você proteger o seu salário em uma situação de endividamento é uma estratégia para que você consiga olhar de fora, pegar uma aguinha, pode aparecer aqui, Dani? Para você olhar, conseguir enxergar. Porque quando a pessoa está em endividamento com um salário que fica todo comprometido lá no banco, você nem sabe, mesmo que você faça essa lista e você saber quanto que sobra o seu salário, na verdade, na real, não vai sobrar nada. Por quê? Porque seu salário tá lá, o banco tira tudo que tem que tirar e aí você tenta sobreviver com o que sobra. Então, aqui, a questão de proteger o seu salário é uma estratégia para que você consiga olhar de fora qual é a sua real situação, assim, ó, sem dívida nenhuma, quanto que sobraria do meu salário? E a partir dessa visão, você passar a estratégia de começar a negociar de acordo com essa listagem, com as dívidas que são prioridade, porque tem dívidas que você não pode deixar de pagar, são dívidas que a gente chama que são dívidas com consequência, né? Tem algumas que você não vai deixar de pagar nunca, que são os consignados, que eles estão atrelados ao seu salário, então não tem como, antes de você receber o seu salário, esse valor ele já saiu da sua conta, mas existem outras dívidas que são dívidas com consequência, por exemplo, uma conta de água, uma conta de luz, você não pode deixar de pagar. Se você deixar de pagar, você vai cortar a sua água e vai cortar a sua luz. Então, óbvio, tem dívidas ali que são prioridade, não tem como você fugir delas, mas essa questão de proteger o salário é você conseguir enxergar e de fato traçar um plano para você sair dessa situação. E aí eu quero que a Bru fale um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Antes, só fazer um adendo, além da proteção do salário, é muito importante parar de contrair novas dívidas. Porque enquanto a bola de neve continuar crescendo, a situação vai continuar sufocante. Então, evitar ao máximo, de acordo com a sua realidade, contrair novas dívidas. Não gastar para além do que você pode. Então, esse é o primeiro passo, né? Para depois gastar menos do que você ganha, primeiro você tem que parar de gastar mais do que você ganha. E aí, sobre a proteção do salário, você tem direito, à exceção de, por exemplo, consignados, empréstimos consignados, de suspender, né, de cancelar autorizações de descontos. Então, você simplesmente não, porque não é tão simples quanto parece, né? A lei fala uma coisa, mas na prática a teoria é outra. Você tem o direito de cancelar autorizações de débito em conta. Então, você faz o quê? Você cancela toda e qualquer autorização. Ai, mas esse banco tá me dando muito trabalho. Além de cancelar as autorizações, você faz o quê? A portabilidade do seu salário para uma outra instituição, para que você deixe o seu salário o mais livre possível, dentro do que você pode, do que você tem direito. E existem resoluções do Banco Central que garantem esse direito para vocês, para que você tenha esse respiro, esse fôlego, para que você consiga pensar. Então, você cancela toda e qualquer autorização, se necessário, faz a portabilidade. Ai, mas meu gerente não quer cancelar, eu não consigo fazer. Você abre reclamação na ouvidoria, você faz reclamação no Bacen, você precisa correr atrás. E sim, essa parte dá um trabalho, nem sempre você vai conseguir ter a sua solicitação respondida de primeira. Em geral, quando você entra em contato com a ouvidoria do banco, dá certo, mas nem sempre funciona também. Então, você vai, né, de instância superior em instância superior dentro da seara administrativa para que você consiga. O mais importante é o quê? Paciência e disciplina. Por quê? Porque você sabe o que você tem que fazer, mas às vezes dá preguiça, tá na correria do dia a dia, eu sei. Só que, se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E essas ligações realmente, né, são pessoais, intransferíveis, não adianta. Tem que falar com você que tem que fazer a solicitação, você tem que colocar o seu nome, seu e-mail, seus dados, enfim. Então, cancelar todas essas autorizações de débito em conta e proteger o seu salário. E aí, num segundo momento, é pensar de acordo com essa listagem das suas dívidas, quais são prioridades, de acordo com as consequências que elas têm na sua vida. Porque dívidas com pessoas, com família, às vezes elas te desgastam muito mais do que a ligação do banco. Entendeu? Você vai lá, bloqueia no celular,
Só que a família, né, você vê todo dia, a pessoa tá te cobrando, e você vai se sentindo o quê? Angustiada, incomodada, aí você para de querer conviver e vai afastando da família. Olha como afeta as dívidas, afetando aí a sua relação familiar, os seus relacionamentos. Então, você vai definir a ordem de prioridade de acordo com a forma que essas dívidas te afetam. E a partir deste plano, dessa sobra que você fez ter, né, e dentro, empenhando esforços, energia mesmo, né, para fazer sobrar o máximo, para proteger ao máximo o seu salário, você começa a vislumbrar o período mesmo, para que você comece a quitar essas dívidas. Exato. E é super importante, Bru, uma coisa que sempre me perguntam, não perguntaram aqui, mas quando a gente fala desse assunto, sempre pergunta que é o seguinte, eu até respondi essa pergunta a semana passada, não lembro se foi no YouTube ou se foi no Instagram, que a pessoa fala assim, Vanessa, mas realmente eu posso... Mentira, foi no meu grupo. Eu tenho um grupo com um grupo VIP, né, digamos assim, com as meninas que querem informações, que ali eu trago um pouquinho mais de profundidade do que nas redes sociais. E a moça teve a conta bloqueada. E detalhe, tá, gente? Ela teve uma conta bloqueada, não foi por um grande banco, não, tá? Foi por uma loja na cidade dela, que ela fez dívida. A moça foi lá, entrou com o processo, e provavelmente ela não se manifestou nesse processo, e a conta dela foi bloqueada. Olha só. Então, assim, gente, não, às vezes a gente pensa que é só o banco, mas não é. Por quê? Para que seus bens sejam bloqueados, para que sua conta seja bloqueada, o seu credor precisa entrar com um processo. Então, quer dizer, uma lojinha, que ela considerava uma lojinha, que ela falou assim, uma lojinha na minha cidade. Sim, essa lojinha, ela devia para essa lojinha. E essa lojinha foi lá, processou, provavelmente ela não se manifestou, porque pelo que eu entendi, a conta só foi cancelada. Só foi bloqueada. E sim, pode acontecer, gente, dos seus bens serem... bloqueados. Só que, claro, a Bru tá aqui, a advogada pode falar melhor do que eu, mas assim, não acontece dessa maneira. O banco vai lá, ou a lojinha da sua cidade vai lá e te processa e bloqueia os seus bens. Não. Na verdade, existe um processo, inclusive, que você é acionado. E se você não der muita importância para esse acionamento, é óbvio que isso pode acontecer. A Bru depois pode até aprofundar mais. O que é importante aqui, de tudo que a gente está falando, eu acho, quando processar, o banco vai precisar provar, ou quem quer, qual credor que for lá te processar, ele vai precisar provar que é o seguinte, olha, eu tentei entrar em contato com a Vanessa diversas vezes e eu não tive uma devolutiva, ela não conseguia negociar. Isso é uma pessoa sem informação. Uma pessoa com informação é o seguinte, olha... e aí, por um lado, você vai lá e vai dizer assim, sim, realmente, o credor X tentou negociar comigo, mas pelo meu lado, eu também assisti o podcast da Vanessa com a Bruna e eu tentei renegociar também com esse credor numa situação em que eu poderia pagar e ele também se negou. Então, assim, existe uma defesa antes de decidir que a sua conta será bloqueada ou não. A diferença é exatamente as ações que você teve antes de chegar nesse processo judicial. E aí eu acho que a Bru pode explorar um pouquinho mais sobre isso, mas é possível sim que seus bens sejam bloqueados. Se eu puder, né, assim, deixar um conselho do âmbito jurídico qual é o melhor momento para acionar, para procurar um advogado da minha confiança? Antes do problema acontecer. Se o problema já aconteceu, assim que você toma conhecimento dele. Por quê? Porque para que você comece a sofrer as consequências de um processo judicial, leva-se muito tempo. Existem muitas etapas e muitos momentos onde você pode se manifestar, onde você pode argumentar, onde você pode se defender, levantar o seu ponto, apresentar uma proposta de acordo, se for o caso. Quando você começa a sofrer as consequências, por exemplo, né, uma constrição, um bloqueio de bens, é porque a situação já chegou a um patamar muito longe. E aí, a depender do momento em que você vai tomar uma atitude a respeito, não existe mais muito que possa ser feito. Então, é aquilo de remediar uma situação, sendo que você poderia evitar diversas consequências se você tivesse se manifestado antes. Então, não menospreze nenhuma comunicação judicial. Se você não entendeu, procure alguém da sua confiança. Procure um advogado especializado da sua confiança. Por quê? Porque prevenir é sempre melhor do que remediar. E você pode evitar diversos problemas. Você pode resolver um problema de uma forma muito mais rápida, muito mais simples. Um acordo entre as partes mesmo. Existem audiências de conciliação justamente para propiciar esse momento entre as partes, para evitar consequências maiores. Então não deixa, não deixa nem no seu relacionamento, nem na sua vida financeira, não deixa um problema se delongar demais, porque talvez
talvez no futuro não seja possível mais resolver diversas consequências. E é importante isso porque muitas vezes a gente se apega ao daqui 5 anos o meu nome como que fala, gente? Caduca, né? Caduca. Que aí sai lá do Daqui SPC, exatamente, mas assim, gente, pensem o seguinte, não é que o seu nome, ele não estará mais disponível para consultas, mas você continua devendo. Inclusive, até esses 5 anos chegarem de acordo com a sua dívida, né? Dependendo do valor e tudo mais, antes desses 5 anos, você pode sofrer essa questão de ter um processo, de fato, em que os seus bens podem vir a ser bloqueados. E, inclusive, eu não sei se é assim que funciona, tá, Bru? Acho que até... eles ficam bloqueados, qualquer saldo que tem lá, o banco usa, o credor usa, não sei como que funciona, para poder sanar esse saldo. É isso? Pode haver o pedido de transferência, entendeu? Que uma coisa é o bloqueio, outra coisa é, vamos dizer assim, pegar o dinheiro e mandar para o credor. Então tem essas duas diferenças. Entendi. Mas pode sim, a depender do valor, porque o bloqueio vai ser solicitado dentro do valor da dívida. E aí qual é outra coisa interessante? Qual que é o valor total que eles vão cobrar? O valor atualizado, com juros? Com juros. Agora, se você faz um acordo, você consegue reduzir o valor dessa dívida. E a gente sabe que os bancos, eles têm uma grande margem de negociação, porque os juros são altíssimos. Então, os juros, né, de cartão de crédito, que é a principal dívida, cheque especial, são altíssimos. Então, eles têm essa margem para negociar. De novo, quando você, né, toma essa postura ativa de ir até eles, de mostrar, opa, eu tô inadimplente, aconteceu, né, fatalidades da vida, eventualidades, mas eu quero resolver este problema. Não quero dar calote em ninguém. Eu não quero me enriquecer ilicitamente, né, não quero me aproveitar. Só que isso foi a minha dívida inicial, essa é a possibilidade de pagamento. Muitas vezes, a depender do período da dívida, o banco mesmo vai fazer uma proposta de um valor, às vezes, até menor do que o da sua dívida. Sim. E aí vai ser uma proposta lícita mesmo, porque ele quer apenas receber e resolver. Então, existem diversas possibilidades antes, né, da medida mais grave, que é uma medida judicial. E o mais importante que a gente sempre fala, a gente não está incentivando ninguém a ficar endividado, mas é aquilo. Primeiro você pensa em você. Primeiro você se protege, você respira. Você olha para o seu orçamento, você protege a sua renda. No segundo momento, você define a ordem e a prioridade de pagamento das suas dívidas. Vocês entenderam, né, meninas? Então, assim, eu acho que é o que a Bru falou em várias falas dela aqui. Não deixe chegar no processo judicial, porque muitas vezes a gente não tem como se defender, porque nós ignoramos uma carta, nós ignoramos uma ligação, porque apesar de saber que está devendo, você acha que não tem dinheiro para pagar aquela dívida, então você também não se interessa em buscar o banco e dizer, olha, não é que eu não queira pagar, hoje eu não tenho condições ou a minha condição é essa. Então, evite que isso aconteça, porque isso é real. Estou dizendo para vocês, foi uma dúvida em um grupo com umas meninas que a moça teve, uma lojinha da cidade. E aí eu dei a orientação para ela, até para procurar a loja, enfim, tentar uma negociação, procurar um advogado, porque a partir do momento que existe um processo, ela vai precisar de um advogado. Mas olha só, bloqueou a conta, ela precisa hoje contratar um advogado, porque com certeza o advogado ele vai cobrar por esse serviço, mas ela tá com a conta bloqueada, ela tá com as contas bloqueadas. Olha só a dor de cabeça, gente. Não quer dizer, como que essa mulher vai fazer para resolver toda essa situação? E pelo que eu entendi da situação dela, ela não tem condições. Então, assim, vai ficar bloqueada até quando? Quando ela vai ter condições de contratar um advogado? Então, assim, não menosprezem nada. Muito bem colocado pela Bruna, não menosprezem nenhuma carta, não menosprezem nada, porque pode chegar nessa situação e você ainda se vê numa situação pior do que a que você está hoje. Imagina você receber lá o que tem para receber e não poder sacar o seu dinheiro. Então, quer dizer, é muito maior. Não é só você, dependendo se você tem família ou não, imagina como você vai fazer para sua família comer. E uma outra coisa que, até voltando um pouquinho, que a Bru falou de renda extra, é uma das estratégias também para sair do endividamento. Mas muitas vezes o que acontece? Nós não temos nem a disposição em fazer. Porque, gente, para fazer renda extra você precisa trabalhar. Além do que você já trabalha. Se você tem um trabalho fixo, além do que você já trabalha. Mas é uma estratégia para que... E assim, eu penso o seguinte, não é renda extra para o resto da vida, gente. É renda extra para um momento estratégico da sua vida. Para você ter paz mais rápido. Quanto mais rápido você sair da dívida, mais a sua paz ela vai chegar
em curto espaço de tempo. E uma outra coisa que a Bru falou que eu achei super interessante, e isso é verdade, que eu passei por isso, depois que você faz a sua lista e que você entende qual você vai atacar primeiro, você já começa a ter paz. Paz no sentido de que hoje você tem informação e você sabe quando você pode acabar com aquilo. Então, assim, é diferente de você não saber nem o que você vai pagar. Então, você já começa a entender, nossa, olha, eu sei que daqui a X meses, daqui a X dias, daqui a um ano e meio, eu vou conseguir liquidar as minhas dívidas. Isso é super importante. O Bru tem uma outra coisa. Renata. Oi, Rê, boa tarde, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Meninas, vocês estão muito quietinhas hoje no podcast, hein? Ou vocês estão anotando tudo. Olha aqui, que aula top, meninas, vocês são incríveis. Super feliz, ficamos. Mas tragam as suas dúvidas aqui. Ô, Bru, um outro ponto também que eu acho que você pega também nos seus atendimentos é a questão de dívidas que não foi você quem fez, não você emprestou seu cartão, você fez um empréstimo para a irmã, enfim. Quando a gente olha do ponto de vista credor, é o seu nome que está lá, mulher. Então, assim, não adianta. É você quem precisa resolver essa situação. Como você vai fazer para resolver a situação com a pessoa em que você emprestou o seu nome? Isso é um particular, eu acho que existem maneiras, e não existe uma outra maneira do que você sentar e você conversar com a pessoa e entender a situação dela. Mas quando a gente olha do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de quem você está devendo, é você que vai ter que tomar a rédea dessa situação e tentar negociar de alguma maneira, não é isso? É por isso que a gente fala, gente, não empresta o seu nome pro amigo, pro colega, pro tio. Gente, minha avó falava, né, que o nome é uma das poucas coisas que a gente tem, já nasce com ele, não perde o seu por causa de outra pessoa. Por quê? Porque se tá no seu nome, se tá no seu CPF, se tá no CNPJ da sua empresa, é sua. E eles vão atrás de quem? De você. E eles vão atrás da onde? Dos seus bens. É a mesma coisa de ser fiador. O que vai acontecer? Vai atrás de você, que é devedor solidário. Então, assim, você assume uma responsabilidade que não é sua. E uma coisa não, eu tenho condições, suponhamos, não, eu tenho reserva de emergência, eu tenho aqui minha vida tranquila, eu posso emprestar naquilo, né? Se não voltar, eu não vou sofrer. Não é legal, não empreste de novo. Mas eu não vou sofrer. Outra coisa bem diferente é você não tem condições de arcar com aquilo. Você empresta o seu cartão, a pessoa faz uma compra de 5 mil, fala assim, não, no mês que vem eu te pago. E ela não paga. E aí? Da onde é que vai sair esse dinheiro? E os juros do cartão de crédito estão aqui, ó. E você ligar e falar assim, não, banco, mas não fui eu. Seu cartão foi clonado? Não foi. Então, a dívida é sua. Então, toma muito cuidado com o seu nome, porque além, né, das responsabilidades que a gente tem na nossa vida, você vai assumir responsabilidades por outra pessoa? Realmente, você está disposta a correr esse risco? Porque aquilo de ônus e bônus é pensar, vale a pena? Você está disposta? E às vezes, assim, você não tá inadimplente, mas tá com um pezinho lá. E isso te torna inadimplente. E aí isso faz o quê? Desmoronar toda a sua vida financeira, que já também não andava bem, mas você estava ali conseguindo lidar, e isso é a pedrinha, assim, que faz tudo desmoronar. Então, toma muito cuidado, proteja o seu nome, se proteja. Eu digo e repito, conhecimento é a base, e a segurança na tomada de decisões, a tranquilidade, a autonomia, perpassa pelo conhecimento. Tanto pelo conhecimento sobre finanças, quanto pelo conhecimento dos números, né? Do entender ali. Você precisa saber o que você está fazendo para que você... E quais são as suas possibilidades, ônus e bônus, para que você consiga tomar decisões assertivas para a sua vida. Então, não empreste seu nome. Não empreste seu cartão, não empreste seu CPF, porque as consequências podem ser muito altas e talvez você não tenha condições de arcar com elas. Ô, Bru, e eu quero que você fale um pouquinho sobre uma das estratégias. A gente falou aqui da estratégia de proteger o salário, mas talvez você até proteja o seu salário, só que dependendo da quantidade de dívidas que você tem e dos valores dessa dívida, mesmo com a sobra do seu salário, você não consiga negociar de fato. E aí, a gente tem a estratégia que a gente chama de reserva de dívidas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estratégia. Então tá. Às vezes, não dá ali para você continuar arcando com aquele tanto de parcela que foram feitas. Para além, né, do seu custo de vida, que são despesas necessárias ali para você passar o mês, né? Água, luz, telefone, internet, lazer, transporte, higiene, farmácia, mercado.
tudo aquilo que é necessário para você passar o mês. E tem as parcelas, né? As dívidas, aquele tanto. A dívida com o banco, às vezes parcela o cartão de crédito, é empréstimo, é consórcio, é não sei o quê. Tem um monte de dívida e tem o seu custo de vida. Somando, a conta não fecha. Mesmo fazendo ajuste, mesmo tentando economizar, mesmo se dispondo a, durante um curto período, fazer um sacrifício para sair dessa situação mais rápido, a conta não tá fechando. E aí o que você começa a fazer? Você escolhe, dentro ali do que é possível, quais dívidas, num período de tempo, você vai deixar de pagar. Para quê? Para que você tenha esse potencial de sobra e comece a fazer uma reserva financeira para quitar suas dívidas. Para você ter potencial de barganha. Então, como que funciona? Algumas dívidas você escolheu deixar de pagar, não nunca pagar, deixar de pagar por um tempo. E o que vai acontecer? Se você optar por essa alternativa, ligações de cobrança, você precisa estar preparado. Outra coisa, nem toda dívida você pode deixar de pagar, então nem sempre é uma possibilidade, mas para aquelas dívidas que são, por exemplo, dívida com cartão de crédito, que apesar de ter um juros muito alto, não tem consequências tão pesadas no sentido de sua casa, seu carro, né, como é o caso de um financiamento imobiliário, dívidas com agiota também que acontece, que coloca em risco a sua segurança pessoal, então é diferente. Você deixa de pagar algumas dívidas, né, empréstimo pessoal sem garantia, e elas vão crescer, vão. Mas aí, ó, se você escolher essa alternativa, você vai, assim, escolher com a consciência tranquila, com acesso à informação. Sim. Por quê? Porque é uma estratégia. Eu não simplesmente tô deixando de pagar, tô deixando ela crescer em vão. Deixou de pagar, tá fazendo a sua reserva, tá acumulando dinheiro, tá guardando dinheiro. E aí, depois de alguns meses, você vai fazer o quê? Negociar. Por quê? Porque você vai ter dinheiro para pagar à vista. Então, você vai ter como negociar o pagamento à vista, e quando a gente paga à vista, a gente tem desconto. Sim, mesmo numa dívida em atraso, e especialmente numa dívida com juros muito altos, como são essas dívidas de empréstimo bancário. Porque à medida que o tempo vai passando, as condições vão ficando mais favoráveis. Mas essa estratégia funciona para todo mundo? Não, porque nem todo mundo tem psicológico para ficar aguentando aquelas ligações de cobrança, por exemplo. Mas ela é uma alternativa dentro das diversas alternativas. Então, você protege o seu salário, você tem essa opção de escolher algumas dívidas para começar a fazer uma reserva e tentar negociar para pagar à vista. São estratégias a partir do conhecimento de quais são as suas dívidas, de quais tipos são as suas dívidas, e você vê quais estratégias são cabíveis para cada uma delas. Mas para dívidas que não têm consequências severas, né, como são essas dívidas, sem garantia, sem grandes prejuízos pessoais, não são dívidas com pessoas também, são com instituições, muitas vezes vale a pena, porque você consegue uma boa negociação e aí você consegue pagar essas dívidas por um valor menor. E o principal, naquele momento, você resolveu a questão do potencial de sobra, que era o que você não tinha. E é super importante aqui, até falando no começo, gente, não é deixar, você vai deixar de pagar a dívida, mas não é esquecer a dívida e deixar caducar. É você ganhar fôlego e ir guardando o dinheirinho, e precisa ter disciplina para poder guardar esse dinheiro. Porque quando o banco te ligar, e isso que a Bru falou, eu trabalhei, gente, 19 anos em banco, né? Com atendimento em recuperação de crédito. Olha a ironia do destino, passei 10 anos endividada, mas ok, né? Sou uma pessoa recuperada. Mas é exatamente isso. Por quê? Quando passa de 180 dias para o banco, a gente fala aqui do lado técnico, tá? O banco já provisionou o valor total da sua dívida lá no Bacen. Por quê? Se você não paga, o banco também fica inadimplente internamente. Por isso você imagina que ele te emprestou o dinheiro, ele está contando que você vai devolver esse dinheiro e você não devolve. Então o banco também se torna... existe um tipo de inadimplência. E ele vai provisionando esse valor porque se você não paga, ele precisa arcar com esse prejuízo, tá? E aí depois de 180 dias, ele já provisionou 100% da sua dívida lá dentro, do que você está devendo. Então, ele precisa, pelo menos, recuperar o valor que você está devendo. E então, quando você passa desses 180 dias, fica mais fácil negociar com o banco. E, às vezes, o banco te oferece negociações com 90%, 95% de desconto. Gente, isso é real. Eu já vi acontecer, são 19 anos. Então, você imagina
você com a sua reservinha maravilhosa, o banco te liga com uma proposta de 95%, você já tem aquele dinheiro guardado. Então, é uma estratégia super interessante para quem está endividado, mas, ao mesmo tempo, meninas, vocês precisam ter a disciplina de fato, guardar esse dinheiro. E não, é o que a Bru falou, você está em endividamento, a primeira coisa que você vai fazer, gente, é parar de gastar. Se você não parar de gastar, você não vai conseguir dar vazão a esse problema. Mas eu acho que se você está nos assistindo aqui até agora, ou até mesmo quem vai assistir no gravado, você realmente quer sair dessa situação. Então, a reserva de quitação de dívidas, ela é uma estratégia bem interessante para quem está endividado. Inclusive, se você tem dívidas que já passaram de 180 dias, já vai juntando o seu dinheirinho, porque a qualquer momento o banco vai te ligar, ou você também pode fazer ali uma proposta para o banco e conseguir uma negociação interessante. Inclusive, agora, em novembro, é um período interessante para negociar por conta do 13º. Então, o banco, o Serasa... Tá no feirão, né? Tá no feirão, o Limpa Nome, tá rolando. Então, estamos aqui, né, em novembro. Quem está assistindo agora no ao vivo ou vai assistir a gravação, está rolando o feirão. Vale a pena conferir, porque realmente tem ofertas muito boas, especialmente quando as dívidas são mais antigas. Sim, ó, o meu irmão estava devendo, ele devolveu um carro que ele não conseguiu pagar, a dívida estava em 19 mil. Que ele devolveu o carro, mas se o banco, eu não sei se vocês sabem, mas quando você devolve o carro, o banco volta esse carro para poder vender. Se ele vende por um valor menor do que o carro vale, essa diferença ela fica para você pagar. Ela fica ali no seu nome. E meu irmão tinha uma dívida de 19 mil e foi agora, esse mês, ele conseguiu quitar por R$114. Olha só, por limpou R$114 nessa dívida. Exatamente, então assim, teve a oportunidade, ele tinha o dinheiro, e muitas vezes você fala assim, mas R$114? Gente, eu já estive na situação de endividamento, tinha dia que eu não tinha R$114 na conta. Eu não tinha. Então assim, só que ele tinha esse dinheiro e ele conseguiu resolver o problema. Então a reserva de quitação de dívida, ela funciona exatamente para essas oportunidades. Ô, Bru, eu queria fazer uma outra pergunta. Eu não sei se acontece com você, mas a produção aqui, sabe? Ele também confessou pra gente que ele fez isso. Estava endividado e mesmo estando endividado foi lá e começou a investir. E aí eu quero saber do seu ponto de vista, quem está endividado pode investir? Então, primeiro a gente faz aquela diferenciação, né? Quais são os tipos de dívida? Tá inadimplente? Não está? Porque, por exemplo, o financiamento imobiliário é uma dívida, mas é uma dívida que você tá lá dentro do seu orçamento, né? Tá substituindo o aluguel, é algo tranquilo, digamos assim. Claro que no melhor dos mundos você vai antecipar as parcelas, você vai quitar em menos de 30 anos, né? Você vai se livrar ali ó, e vai realmente se tornar dona da casa própria, porque você só se torna dona depois da quitação, o mais rápido possível. Mas se você não tem reserva de emergência, é mais interessante, é mais importante, mais prudente para você construir a sua reserva de emergência. Sim. Agora, quando a gente tá falando aqui daquele cenário onde, né, as pessoas costumam nos procurar, eu quero começar a investir. E aí você pergunta, tá endividada? Tô, mas é endividada no sentido de cartão de crédito, de cheque especial, do orçamento não fechar. Como é que você vai investir? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que você não tem potencial de sobra. E a segunda pergunta que fica é, vale a pena? Você tá ali, ó, no sufoco, sabe? Correndo atrás do próprio rabo, trabalhando, exausta de tanto trabalhar e não vê o dinheiro no fim do mês, sem dinheiro pra fazer o básico, sabe aquilo de dar uma saidinha tranquila com a sua família? Sem isso. Faz sentido você começar a investir e, olha só, você vai estar com cabeça para pensar em investimento, renda variável, ação, fundos imobiliários, estando nessa situação, nesse sufoco, nesse aperto? Então, é pensar no ônus e bônus. O que essa escolha vai me dar? O que essa escolha vai me dar? E quais são as consequências dessa e dessa? E num outro ponto como que você vai gerenciar isso? Porque olha só, se você tá ali, ó, inadimplente, ligação de cobrança, e aí você tá com dinheiro na renda variável, na bolsa, não é discrepante? Ao mesmo tempo, quando você tá endividado, é interessante você ter ali uma reservinha de emergência.
Por quê? Porque imprevistos acontecem. E pensa só, você tá ali caminhando, né? Tem todo o seu planejamento, tá com tudo certinho e acontece um imprevisto, você se endivida mais. O que que acontece? Frustração, desânimo. Você fala, poxa vida, agora que ia, não foi. Então é interessante, sim, você ter a sua reserva financeira, mas não ir para os investimentos, né, propriamente dito, no sentido de CDB, vários investimentos de renda fixa, ir lá para renda variável, enquanto a sua situação financeira ainda está apertada. Mas é sempre importante olhar o seu contexto, qual que é o tipo de dívida, qual que é a situação atual e quais são os seus objetivos também, e o que, que você está disposto a suportar. Eu acho que isso é o mais importante, porque, gente, voltando, né, lá para o que a gente falou no começo, quando você está endividado, como que é a sensação? E qual que é a sensação de quitar uma dívida? Por mais que você não quite todas de uma vez, qual que é a sensação de quitar uma? Ver ali, sabe, o comprovante de pagamento? Como que você se sente? O que que vale mais a pena? A sua paz ou uma falsa sensação de que seu patrimônio está aumentando? Por que falsa? Porque os juros da dívida está aumentando mais ainda. Exato. Os juros que você poderia receber são menores do que os juros da dívida. Então, você tem uma falsa sensação de crescimento, né? Porque está discrepante aqui. A conta não está batendo, não está fechando. Então, de novo, né? É importante ter essa reserva para você ser um respiro, ser um porto seguro, mas a prioridade é ali quitar essas dívidas latentes. Sim, e outra, né, eu também concordo. Eu acho que se a gente falar de investimento, é montar a sua reserva financeira, até porque você vai deixar em um investimento mais básico, mas você vai deixar ali para render alguma coisa. E outra coisa, porque a estratégia da reserva financeira gente, acontece, o pneu do carro vai furar, a geladeira pifa, o gás acaba quando não tem necessidade. Apesar que o gás acabar não é uma emergência, né? Mas podem acontecer problemas de saúde, você precisa comprar medicamentos que não estavam previstos no seu orçamento. Então, isso vai acontecer. Mas quando você está caminhando para negociar as suas dívidas, você também não pode deixar que esses problemas atrapalhem esse momento. Então, às vezes você fez uma negociação super interessante com o banco, aí acontece alguma coisa, a geladeira pifa, aí você vai ter que deixar de pagar aquela parcela bacana que você conseguiu para poder repor a geladeira ou mandar para conserto. Quando você tem a reserva financeira, ela te protege exatamente disso. Ela vai falar assim, não, calma, peraí. Opa, eu tenho minha reserva, então não preciso deixar na negociação com o banco. Então, assim, é cobrir todas as pontas para que você consiga cumprir com a sua palavra, né, conseguir renegociar ou, por exemplo, não mexer na reserva de quitação de dívidas, que é diferente da reserva financeira. Por quê? São estratégias diferentes, mas são estratégias que se complementam. Então, de fato, eu também concordo com isso. Eu acho que se tem algum investimento que você possa fazer enquanto você está endividado, é, de fato, a sua reserva financeira, até porque, muito bem colocado pela Bruna, a sua dívida tem os juros muito maior do que o rendimento do seu investimento. Então, a conta vai chegar um momento que não bate. E não faz sentido, por um lado, você se vangloriar que tá guardando dinheiro e pelo outro tá recebendo ligação de cobrança. Tipo, como que fica o seu emocional, né? Por um lado, você sorri, porque tem dinheiro guardado. Por um lado, você fica triste, porque estão te ligando. E não faz muito sentido, né? E finanças é muito mais sobre comportamentos, sentimentos e emoções do que propriamente dito sobre números. Então, é pensar sempre o que vai te fazer se sentir melhor. E não adianta também que eu sei na internet, né? Ai, multiplique seu patrimônio, nananana. Gente, aqui estamos falando de pessoas que têm as suas profissões e investem para preservar o seu patrimônio, né, dos efeitos da inflação e fazê-lo crescer no segundo momento. Sim. Aqui nossa profissão não é investir, a gente não fica lá com 1000 telas, vendo o que está subindo, o que está descendo, e eu acredito que você que está nos assistindo também não. Então, partindo deste lugar aqui, de que a nossa profissão não é investir, a gente entende que ainda que... Oh, meu Deus. A gente tem um pernilongo aqui querendo fazer parte do podcast. Vocês acreditam nisso? Continuando, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, a gente tá partindo aqui da premissa de quem tá tomando conhecimento agora, né? Se você tá endividado, você não tem tanto conhecimento assim sobre finanças. Então, um conhecimento introdutório, você não vai conseguir fazer investimentos que vão multiplicar o seu patrimônio. E ainda que você tenha um conhecimento maior, quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Tá disposta a arriscar? Porque nem tudo são flores, né? Assim como você pode ganhar, você pode perder. Então, a gente tá falando aqui de um outro universo, de pessoas que querem ter
para uma vida financeira tranquila, construir um futuro tranquilo, uma vida financeira saudável para poder realizar os seus sonhos, viver bem, viver tranquila. Verdade. A Rê colocou aqui que ela também conseguiu quitar uma dívida negociando com o banco. Eu acho que foi no momento que a gente estava falando do feirão. Então, isso é bem interessante. E aí, ela até colocou aqui, excelente assunto. Obrigada, Rê. A gente trouxe mesmo porque é um assunto que está em alta. Às vezes, a gente ignora, né? Eu não sei se você acompanhou desde o começo, mas a Bru falou muito da questão o que o endividamento gera na nossa vida e na nossa saúde mental também. E a Rê também é mentora e ela fala para mulheres, e isso é muito interessante, né, Rê? E você deve tratar muitas pessoas com esse problema, né? Às vezes desencadeou uma depressão, desencadeou um problema emocional por conta de uma dívida que essa pessoa deixou de pagar, e a gente sabe o quanto a dívida pode destruir ali as famílias. Bru, a gente vai encaminhando para o final. Eu queria que você desse um recado final para essas mulheres. E depois do recado final, eu queria que você dissesse como que elas fazem para contratar o seu serviço. Tá bom. Eu acho que o meu recado final é que o conhecimento e o autoconhecimento são as chaves para as melhores decisões financeiras. Então, é entender as possibilidades do ponto de vista financeiro e se conhecer em primeiro lugar. É entender de fato quem você é, o que você quer da sua vida, o que você quer para o seu futuro, porque a partir disso você vai ter clareza e vai conseguir escolher as melhores direções para o seu caminho. Então, meu recado final é esse. E sobre os meus serviços, né? Como eu falei, eu sou consultora financeira para mulheres, advogada familiarista, e vocês podem me encontrar no @eibruna_dos_santos no Instagram, e aí a gente pode conversar, entender qual é o seu momento, o que você está precisando, que vai ser um prazer ajudar vocês, e também a gente vai querer saber, né, o que vocês acharam dessa conversa, desse podcast, enfim, foi um prazer de novo, foi um prazer estar aqui, agradeço muito a oportunidade e estou à disposição para os próximos. Meninas, semana que vem, eu não sei quem tá na grade semana que vem. Vou ver aqui se a Darlene me manda quem tá na grade. Mas eu acho super importante. Se for necessário, voltem esse podcast. Ele fica gravado aqui no canal. Então, você volta esse podcast, pega as informações que você julgar necessária. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não interagem no comentário por vergonha, porque é um assunto bem delicado. Então, nem todas nós temos coragem de expor essa situação. Eu era uma das que não tinha coragem de expor, mas eu acho importante depois. A Bru passou aqui os contatos dela, vocês têm o meu contato, @Vanessa Eusébio, e tem o S no final ali do Eusébios, né? Acaba ficando Eusébios. Nos procurem, porque a gente faz esse trabalho. E outra coisa, até para informação mesmo. Porque se você não tem informação, você demora muito mais tempo para resolver esse problema. E eu vou finalizar esse programa dizendo a mesma frase de sempre. Dinheiro sem destino é dinheiro perdido. Se você não souber de onde vem e para onde vai o seu dinheiro, mesmo que você não esteja endividado numa situação de endividamento, você vai gastar dinheiro com coisas que não te levem para o seu objetivo. Então, sim, antes do dinheiro cair na sua conta, você já precisa saber o que vai ser feito com esse dinheiro, para onde eu vou destinar esse dinheiro. E vem complementando o que a Bru falou, se você não tiver o autoconhecimento, se você não souber quem é você, o que você quer, aonde você está, aonde você quer chegar, de fato, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ser mais uma pessoa que passou pela vida, né? E muitas vezes a gente passa por essa vida reclamando. Então, se eu posso deixar esse recado, um último recado é esse. Agradeço a Bru por ter aceitado o convite de estar aqui para trazer esse tema bem delicado com vocês. E espero vocês na próxima terça-feira, às 14 horas, com a Rosana Kelly. A Rô vai estar aqui com vocês na próxima semana. Já tem convidado da próxima semana? Não sabemos ainda quem é a próxima convidada, mas a Rê, ela traz mulheres. A Rê, ó, tô falando com a Renata aqui. A Rô traz história de mulheres que se superaram. E ela traz para que vocês vejam as histórias de superação dessas mulheres, para que possa inspirar você a se tornar a sua melhor versão. Um beijo grande, até o próximo programa.